Meus amigos, muito boa tarde, que Jesus nos abençoe, que abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez no canal Reflexões Espiritualistas para gravar para vocês um pequeno vídeo de reflexões diárias, semanais, e estamos estudando dessa vez o livro Hora Certa, do Emmanuel, do Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como eu já disse, é um livro rápido de 20 capítulos e que nos ajudará a compreender as situações do nosso dia a dia, nos dando conforto, nos dando coragem, direcionamento no nosso pensamento, nos ajudando a pensar de acordo com as lições divinas, Então esse é o objetivo da nossa tarefa na tarde de hoje. Lembrando sempre que aqueles que gostarem do conteúdo do canal, se inscrevam, acione o sino de notificações aí e deixem o seu like para que o YouTube possa entender que as pessoas estão gostando desse vídeo e mostrá-lo para mais pessoas que dele necessitam, tá certo? Muito bom? Vamos então à nossa agradável tarefa da tarde de hoje. Então o título de hoje, gente, chama-se Agradece. Uma coisa, tem muita gente que tem me perguntado o que é aquele telescópio vermelho que está ali atrás. Aquele telescópio é uma lembrança do meu paizinho, que eu havia dado esse telescópio para ele. E ele, antes de desencarnar, deixou com um sobrinho meu para que devolvessem para mim. Então eu dei uma arrumada nele, dei uma consertada, tá ali. Dá para ver alguns planetas como ele fazia, Mas é uma recordação, digamos assim, carinhosa do meu querido paizinho, Bom, como eu disse, o tema de hoje, aliás, pensando nele, se chama Agradece. Vocês vão entender por quê, O Emmanuel nos trouxe essa linda mensagem sobre o tema do agradecimento, da gente ter gratidão pelas pessoas e pelas coisas que nos fizeram chegar até aqui, Então vamos lá, vamos ver o que o Emmanuel nos diz. Agradece. Referimos-nos ao trabalho quase sempre mentalizando as nossas tarefas imediatas, que se relacionam com os nossos interesses. Isso é compreensível e justo. De permeio temos a faixa disponível de tempo, claramente nosso, que habitualmente despendemos através de entretenimentos diversos, ou movimentos inúteis com total esquecimento do trabalho que exigimos dos outros. Deixa que a tua memória retroceda no tempo, refletindo nos benefícios anônimos que te ensinaram a mobilizar os primeiros passos e agradece. Agradece aos que te carregaram o corpo ainda frágil, aos que se esforçaram junto de ti, para que aprendesses a balbuciar o nome de Deus, aos que te deram as primeiras palavras, aos que, usando tato e carinho, te transmitiram as noções primárias de higiene, aos que te medicaram na hora certa, para que a bronquite ou o sarampo não te dilapidassem as forças nascentes, aos que velaram ao seu lado, noites e noites, a fim de que a febre não te consumisse as energias, aos que te colocaram nos lábios as letras do alfabeto, e aos que te encaminharam para o bem, suscitando-te no coração o respeito à vida. O trabalho que temos para frente, diz o Emmanuel, é essencial prioridade e não deve ser adiado. No entanto, de quando em quando é importante raciocinar sobre o trabalho que reclamamos dos outros, ou seja, que demos aos outros, a fim de aprendermos a agradecer.
né? Então, é realmente uma recordação da importância de nós agradecermos tudo que temos recebido nessa vida, não é mesmo? Então ele começa lá atrás, né, no início, dizendo assim, né? Quando a gente se refere ao trabalho, quase sempre falamos, ou mentalizamos, ou pensamos nas coisas do dia a dia, né? Aquelas coisas imediatas de nosso interesse que nós temos que fazer. Ele fala, isso é compreensível e justo, né? Afinal, nós estamos num mundo material que nos reclama trabalho para sobrevivência, para ganhar o pão de cada dia, para nutrir a família, né? Para atender as necessidades básicas imediatas da família, dos filhos, enfim, de todos, né? Então, esse trabalho é compreensível e justo, faz parte da existência de alguém que está num corpo carnal como o nosso, que demanda essas necessidades, né? Mas ele diz assim, ó, de permeio, né, entre uma coisa e outra, temos a faixa disponível de tempo claramente nosso, ou seja, nós temos nesse intervalo tempo que são nossos, que nós usamos a nosso bel prazer, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo, de acordo com o nosso interesse. Que ele diz que habitualmente despendemos através de entretenimentos diversos, que também é razoável você ter um tempo para descansar a cabeça, descansar o corpo, né? Ou movimentos inúteis, ou uma coisa que você faz inutilmente, digamos assim, com o tempo, né? Com total esquecimento do trabalho que exigimos dos outros, ou seja, com total abstenção, vamos dizer assim, né, de memória daquilo que nós demos de trabalho para os outros e que nós damos ainda de trabalho aos outros, né? É isso que ele quer que a gente raciocine, que a gente pense, né? Então ele fala assim, deixa que a tua memória retroceda no tempo, refletindo nos benefícios anônimos que te ensinaram a mobilizar os primeiros passos e agradece. Então volta lá atrás, tenta voltar, tenta fazer um exercício de memória desde quando você nasceu, mais longe que você consiga pensar, na tua mãe, no teu pai, ou alguém que te criou, uma mãe, uma madrasta, um padrasto, um avô, uma avó, uma tia, seja quem seja que tenha cuidado de você na tua infância, lembra-se deles, né? Lembra-se deles, retroceda a sua memória e agradece, né? Então ele diz, agradecer o quê? Agradece aos que te carregaram o corpo ainda frágil. Porque, gente, nós quando nascemos, diferentemente de alguns animais, nós somos completamente dependentes de alguém. Se alguém deixar a gente no berço lá, a gente morre de fome e de sede. A criança quando nasce e até atingir uma certa idade, sei lá, 7, 8 anos, é totalmente dependente de alguém para cuidar, para fazer de tudo, né? Para dar alimentação. Então, quem foi que nos deu alimentação? Quem foi que nos cuidou, carregou no colo, né? Teve toda a atenção conosco quando nós ainda éramos um bebê recém-nascido, né? Ou reencarnadamente nascido, né? Então, aos que te esforçaram junto de ti, aqui começa uma listinha para nós, né? Aos que te esforçaram junto de ti para que aprendesses a balbuciar o nome de Deus. Então recorda as primeiras preces que tua mãe, teu pai ou quem te criou te ensinou a fazer. O Pai Nosso, a Ave Maria, né? O Santo Ângelo, as orações que a gente aprende com os nossos pais quando criança, né? Então, aqueles que nos ensinaram as primeiras ideias da grandiosidade de Deus, né? A agradecer a Deus antes de dormir, né? A agradecer a Deus quando acordamos, né? Refletir um pouquinho, nem que seja por alguns minutos, que nós devemos tudo, praticamente tudo a Deus, né? E ele continua assim, aos que te deram as primeiras palavras. Então aqui incluem os professores, né?
que nos ensinaram as primeiras letras, nos ensinaram a escrever. Quantos professores anônimos para nós hoje passaram na nossa vida nos ensinando o português, a matemáticas, né? As ciências, a história, a geografia, vocês se lembram? Então são todas criaturas abnegadas que muitas vezes com muita dificuldade nas suas próprias casas saíram de lá e foram ensinar as primeiras letras. Eu lembro recentemente, minha mãe estava me contando, minha mãe é professora, que pegava aqui o bondinho aqui em Pinda, ia até Campos do Jordão, depois pegava uma charrete para ir até Santo Antônio do Pinhal para dar aula numa escola pública. E chegava ainda lá, o dono da fazenda onde ficava a charrete levava ela a cavalo para dar aula para as crianças, né? Então, olha só o esforço que uma professora fazia para dar aula para, sei lá, 10, 20, 30 crianças, eu não sei. Né? E ela contou com a maior naturalidade, que fazia isso com o maior prazer. Fizesse frio, tivesse chovendo ou não, fazia todo esse trajeto. Aí dormia lá em Santo Antônio de Pinhal, passava a semana inteira lá. Depois, no fim de semana, voltava tudo de novo, pegava o bondinho de volta para Pinda e tudo mais, né? Então, é praticamente um trabalho sacrificial, né, que as professoras tiveram conosco, né? E Emmanuel continua, né? Também aqueles que, usando tato e carinho, te transmitiram as noções primárias de higiene. Então, aqueles que nos ensinaram a cuidar do nosso corpo, a tomar banho, escovar o dente, né? A gente não fala para o nosso filho, filho, vai escovar o dente, não esqueça de escovar o dente. Olha, vai tomar banho, não sei o quê. Então, essas noções básicas exigiram de alguém um cuidado para conosco, que muitas vezes agora nós achamos que foi automático, mas não teve nada de automático nisso, né? Ele continua: aos que te medicaram na hora certa para que a bronquite ou o sarampo não te dilapidassem as forças nascentes. São as doenças infantis que todos nós tivemos e temos, ainda as crianças têm. Muitas agora estão erradicadas, né? A poliomielite, por exemplo, mas assim mesmo ainda existem essas doenças, né? Sarampo e tal, bronquite e tal, que às vezes acomete as crianças, e estão lá os pais que levam no médico, levam no posto de saúde, corre com a criança à noite, às vezes para um hospital, para um pronto-socorro, né? Para que o médico possa atendê-lo. Nós éramos seres o quê? Inertes, não podíamos fazer nada, não conhecíamos medicina, tínhamos 4, 5 anos, 3 anos de idade. Se nossos pais não nos acudissem, quem queria acudir, né? Então ele fala assim: também aos que velaram ao teu lado noites e noites a fim de que a febre não te consumisse as energias. Então eu me lembro muitas vezes, às vezes dos meus próprios filhos, que minha esposa ficava lá cuidando deles a noite inteira, pondo o termômetro, dando banho para que a febre não subisse, não podia dar muito antitérmico, porque poderia fazer mal, tinha uma dose lá de 6 em 6 horas. Então, essas criaturas, gente, fizeram um esforço, um sacrifício pessoal para nós existirmos e chegarmos aqui aonde nós estamos hoje, né? E ele continua dizendo ainda: aos que te colocaram nos lábios as letras do alfabeto, e aos que te encaminharam para o bem, suscitando-te no coração o respeito à vida. Então nós já falamos dos professores, mas tem muitas crianças que também são ensinadas pelos próprios pais, em casa, aprendem o alfabeto, né? Ou às vezes até mais de uma língua em casa, né? Tudo isso encaminhando a criatura, né? Plantando no coração daquela criatura uma sementinha no campo do bem, para que respeite a vida, que respeite a Deus, né? Então, gente, a lista é infindável. Nós poderíamos ficar aqui falando a tarde inteira sobre situações inúmeras que nós já nos esquecemos, mas que nos trouxeram até aqui através do trabalho infatigável de pessoas queridas
que nos ajudaram a chegar até onde chegamos, tá certo? Então nós temos que parar de tempo em tempo, como ele diz, e agradecer essas pessoas, agradecer a Deus tê-las colocado no nosso caminho. E finalizando, né, ele diz assim: o trabalho que temos pela frente é de essencial prioridade e não deve ser adiado. Claro, nós não vamos ficar parados no tempo só pensando no passado. Nós temos que olhar para frente e pensar no trabalho que nos compete fazer, seja o trabalho profissional, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho no campo do bem ou na instituição onde a gente auxilia, não importa, nós temos que olhar para frente e continuar trabalhando, né? No entanto, de quando em quando, ou seja, de tempo em tempo, é importante raciocinar sobre o trabalho que reclamamos dos outros, que demos aos outros, a fim de aprendermos a agradecer. Por isso a mensagem se chama Agradece. E eu, com muito carinho, lembro de meus pais, meu paizinho, minha mãezinha, que fizeram tudo isso que está aí, e vocês seguramente terão também essas lembranças de pessoas queridas que te auxiliaram, que os auxiliaram para que pudessem se tornar adultos e pessoas do bem e responsáveis como são. Então, gastemos, né, entre aspas, despendamos 1 minuto de tempo em tempo para agradecer essas criaturas, que faz parte da vida humana a gratidão. A gratidão, mais tarde a ciência vai revelar isso, melhora o nosso organismo, melhora o nosso psiquismo, melhora a nossa situação espiritual, se reflete em eflúvios ou vibrações positivas no nosso corpo. Nós já falamos aqui sobre a mente, mas a mente tem um poder irradiador fantástico, imensurável, que a ciência ainda está por revelar, tá certo? Através de equações físicas, químicas, matemáticas, mas quando nós mobilizamos a nossa energia para o bem e quando nós temos gratidão no nosso coração, aquilo se reflete em nós, em melhor vibração psíquica, em melhor harmonia íntima, harmonizando os nossos centros de força, os centros motores, os centros psíquicos, os centros endócrinos, todos os centros de força do corpo. As células ganham nova energia, nós com isso evitamos doenças, melhoramos a nossa capacidade imunológica. A gratidão, gente, é um remédio, é um santo remédio que está disponível a todos nós, dado pela divina providência. E ela funciona mesmo, né? A ciência já está começando a chegar nisso já. Pessoas que têm gratidão pela vida, que têm fraternidade, têm uma vida melhor, dormem melhor, têm menos depressão. Então está cheio de exemplos aí já que a ciência já está vislumbrando e entendendo qual é a importância para a nossa vida da gratidão, né? É muito importante, gente. Tá bom? Então tá bom. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Esse era o nosso vídeo dessa semana. Assistam e, como eu disse, se gostarem, compartilhem com os amigos, né? Deixem o seu like aí no YouTube, se inscrevam, aqueles que não estão inscritos, acione o sino de notificação para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas e com isso a gente poder atingir um público maior, que é para ajudar essas pessoas, que na verdade esse é o nosso único e total interesse ao publicarmos esses vídeos aqui. Tá bom, minha gente? Mais uma vez, um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Tchau.